Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Muito bom ter você com a gente, para você participar aqui, ouvir com a gente mais um podcast da FABAPAR, Praxis, trazendo a prática daquilo que nós temos aprendido e vivido através das Escrituras. E o nosso tema hoje, aqui no nosso podcast, é música. Então, quero convidar você para ficar com a gente. Temos dois convidados muito legais para falar conosco. Então, vai ser um tempo muito bom. Mas antes de a gente começar, quero então que os nossos convidados se apresentem, digam quem eles são, qual é o envolvimento deles com música e por que eles estão aqui com a gente para conversar. Então, primeiro deles, fala aí, Samuca. E aí, pessoal, sou Samuel, Samuca, sou casado com a Fernanda, pai da Lara, sou pastor batista, professora na FABAPAR também e sou envolvido com música na igreja desde os meus, bem dizer mesmo, lá pelos 3 anos, né, que eu já comecei a fazer aula de piano, essas coisas todas. Então, é isso aí, tem bastante tempo aí. Muito bom estar aqui com você, Thiago, e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido. Com a gente também, Carlinhos. E aí, gente, aqui é o Carlinhos Napoli. Sou esposo da Su e pai das gêmeas Alice e da Ana. Sou pastor auxiliar e pastor de jovens na Primeira EQ pelos últimos 11 anos. Também sou vocalista e compositor da Interlevel, já há não sei quantos anos. E estou envolvido com música há bastante tempo, nem sempre na igreja, né? Então, eu comecei na igreja, daí tive ali um tempo fora da igreja, mais envolvido com música também, e depois converti para valer, e música tem feito parte da minha caminhada com Deus sempre. E também estou muito feliz de estar aqui, o Samuca, com você, Thiagão, para falar sobre esse assunto. Como você tem ouvido aí nos outros podcasts, a gente tem essa provocação, esse propósito de falar um pouquinho da prática. Então hoje com música não vai ser diferente, vamos falar da prática da música, mas com certeza Samuel e Carlinhos eles vão trazer uma perspectiva também de ensino, né, teológica, bíblica, de como viver música e aquilo que eles têm preparado para a gente. Mas para a gente começar, antes de a gente começar a dar algumas diretrizes, né, falar de alguns assuntos, por que vocês curtem música? Assim, uma pergunta genérica, por que curte música, né? Qualquer um poderia estar no podcast agora para responder essa pergunta, por que a gente curte música? Mas por que música faz parte de um ministério de vocês? Música não é só algo que é gostoso de ouvir, mas música faz parte do jeito que vocês vivem o evangelho, o cristianismo. Cara, então, como você disse, né? Eu gosto de música, assim como mais de 90% da população, talvez, estou dando um chute aqui, mas como a maioria das pessoas também gostam. E a minha história, ela começou desde cedo com a música e na minha época, quando eu era criança, todo mundo fazia aula de piano, a tia Rose dava aula de piano para todo mundo, né? E aí então comecei a fazer piano lá pelos meus 6, 7 anos de idade. Mas não gostava muito naquela época, porque eu lembro que eu estudava numa escola que era a escola da igreja, né? Daí acabava a aula, meus amigos iam todos brincar, né, no pátio da igreja e eu tinha que ir para aula de piano. Então era óbvio que eu não gostava de fazer aula de piano, né? E aí não curtia muito e tal, mas meus pais sempre insistiram muito. Aí quando eu fiz 10 anos, eu falei pro meu pai que eu queria tocar bateria.
E aí meu pai me colocou numa aula de conservatório de bateria, estudei bateria por uns 4, 5 anos, assim, e nesse período eu comecei a tocar no louvor na igreja, né? Então, era o mesmo cara que tocava há muitos anos, e aí montaram uma outra equipe e chamaram o Samuel lá para tocar. Comecei a tocar bateria na igreja e tal. Quando eu cheguei com 15 anos, eu falei assim, cara, bateria é legal de tocar, mas eu preciso tocar um instrumento que eu consiga levar para uma rodinha de amigos, para uma coisa mais sucia, assim, né? Bateria só Então dá para tocar. Baterista não aparece, né? Exatamente. Eu preciso de um negócio assim mais evidente, né? Essa citação aí eu conheço, hein? Essa citação eu conheço, hein? Pegou a referência. Mas eu falava, cara, eu quero um instrumento que seja mais prático para eu tocar e tal, tocar em casa. E aí comecei a estudar violão com 15 anos. Eu estudei 1 ano de violão, comecei a tocar na igreja violão, porque eu também gostava bastante e tal, né? E aí foi indo, depois apareceu um grupo feminino na igreja, tipo na época daquele grupo Voices, tá ligado? Não sei se vocês lembram da MK, era só mulher cantando e tal. Sim. Você tá ligado, né? Então, tinha um grupo. Tinha um grupo na igreja que era elas top cantavam demais. Era tipo o Destiny Child, só que crente. Exatamente. E aí, cara, elas um dia foram cantar uma música e precisava de um homem no vocal. E eu não sei por que elas me chamaram. Eu tento lembrar até hoje, eu não sei por que elas me chamaram. Eu nunca tinha cantado na igreja. E aí eu cantei e curti a parada. E, tipo assim, eu já tinha cantado em coral infantil, né? Porque a Igreja Batista é assim, né? Tem coral para todas as idades, Então foi assim que eu fui me envolvendo. E aí comecei a dirigir o louvor, como eu tinha descoberto que eu tocava violão e cantava, então comecei a dirigir louvor e tal, e aí tô nessa até hoje, assim, envolvido. Né? Tentei resumir, mas não deu muito. Cara, a minha história não é tão erudita assim quanto a do Samuca, mas enfim, eu me lembro. Cara, claro que é, meu cara estudou piano, aí o conservatório de bateria. Não, exatamente, falou a palavra isso, conservatório para mostrar a carteira no podcast, né? Mano, se alguém pedir pra eu tocar bateria um dia, eu tô ferrado. Então a minha história não é tão erudita e bonita assim na música quanto a do Samuca, né? Que foi um cara que estudou piano, daí depois conservatório de bateria, aí depois grupo vocal, entendeu? Tipo, cara, eu só me lembro assim de gostar muito de música. O meu pai sempre curtiu música. Meu pai participava tipo de um grupo assim de amigos que tocava samba, bossa nova e tal. Então eu sempre estava arrastado com ele nessas rodas de samba assim. Então sempre curti muito música. E a escola que eu estudava quando eu era ensino fundamental, uma escola católica, eles estimulavam bastante. Então eu já tinha aula de música no currículo regular ali da galera, né? Então eu estudei flauta, aí depois comecei a estudar violão na escola mesmo. Comecei a participar de uma orquestra, tipo meio que orquestra, banda marcial, sei lá o que era. Toquei uns instrumentos de sopro, metal, assim. Foi onde eu aprendi um pouco de teoria musical. O único momento da minha vida que eu conheci teoria musical nessa época, confesso. Então eu queria tocar. E, cara, eu acho que provavelmente eu fui uma das primeiras pessoas a tocar bateria na igreja católica do bairro onde eu morava lá. Nem tinha estrutura, mas a gente tinha um grupo que estava ali nos primórdios do movimento carismático dentro da igreja católica, e eles queriam atrair os jovens, né? Um dos objetivos do movimento carismático era atrair os jovens. Então a gente montou uma bateria e tocava numa das missas da semana lá. E, enfim, essa ansiedade, essa vontade de participar de alguma coisa musical foi bom e ruim ao mesmo tempo na minha vida. Bom porque foi através disso que eu comecei a querer participar de mais coisas da igreja. Isso coincidiu com a fase que os meus pais estavam conhecendo o evangelho mais profundamente, assim. Eles estavam participando de um grupo de estudo bíblico de uma igreja presbiteriana, e o meu pai decidiu que a nossa família toda iria para essa igreja, então, quando eu tinha ali uns 13, 14 anos. E quando eu cheguei nessa igreja presbiteriana lá em Criciúma, cara, a musicalidade, assim, do pastor na época e dos jovens que estavam lá era um negócio
sensacional, assim. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer dentro da igreja, né? Uma música contemporânea, assim, e me apaixonei por aquilo. Meu primeiro contato com uma guitarra na vida foi ali dentro. Eu mal sabia que a igreja presbiteriana ainda estava engatinhando em algumas coisas que já estavam rolando em outras igrejas, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas aquela vontade de tocar, assim, eu encontrei um lugar para dar vazão, sabe? E um pouco depois, já na minha juventude, ali com 16 anos, eu conheci uma galera na escola que eu tava, que também queria fazer música, cara. E aí a gente se juntou e montou uma banda de punk rock, que era o que tava em alta na época, né? E a gente começou a dar vazão daí pra composição. As primeiras vezes que eu compus na vida foi nessa época aí, com 16 anos. E isso, infelizmente, foi um instrumento para me tirar de perto da convivência da igreja, assim, porque essa banda com essa turma aí da escola começou a dar certo, assim, a gente começou a tocar em muito lugar e a galera gostava do que a gente fazia, das nossas músicas próprias, e eu acho que para qualquer músico não tem satisfação, realização maior do que ser reconhecido pelas músicas que você compõe, né? Isso é uma satisfação muito grande, e eu fui encontrando essa satisfação fora da igreja, e isso foi me levando para fora da igreja, e eu fiquei uns 4 anos, assim, vivendo isso intensamente, até que Jesus me deu um sacode, assim, tive uma experiência de conversão muito forte, um belo dia, e as coisas mudaram, e aí eu voltei para dentro da igreja, daí dessa vez convertido, nascido de novo, e desde então tenho vivido com música dentro da igreja, mas só uma breve introdução de como a música fez parte da minha vida, como Deus usou ela para me atrair, e ao mesmo tempo foi também uma pedra de tropeço num dado momento por não ter discernimento, talvez por não estar sendo bem pastoreado na época em relação à música, que eu acho que tem um tema bem atrelado à música aí, é como pastorear músicos. Então, como a música está fazendo parte da minha história. Pô, e é incrível como a gente vai olhar ministerialmente para as pessoas, né? Seja um educador, né, um professor de escola, de faculdade, seja um pastor, um missionário, uma missionária, um músico, enfim, qualquer que seja a pessoa que está envolvida no ministério, muito daquilo que ela vive, às vezes está atrelado à história que ela viveu, né? Então, vocês dois acabaram de falar pra gente que desenvolvem e vivem música no ministério, em diferentes aspectos, mas porque vocês estiveram envolvidos com música. E eu acho que vai ser inevitável o resto da vida ministerial de vocês estarem envolvidos com música, né? E eu acho que aproveitando essa vivência musical de vocês, que é grande, né? Vocês trazem isso já de muito tempo, eu acho que isso faz com que vocês possam analisar um pouquinho como que está hoje, como que vocês veem hoje a situação da música, a música cristã, de um modo geral. Acho que a gente pode bater um papo aqui, jogar bola um pro outro, assim. Como que vocês veem? Como que vocês veem música, as letras? Como vocês veem música, o estilo? Para onde que a música está caminhando na igreja, nas instituições cristãs de um modo geral, assim? Qual o cenário musical que vocês veem hoje? Vamos começar por quem foi do punk rock pra igreja. Vamos lá, então. Cara, assim, primeiro... E só uma pergunta. Teve banda pra tocar Oficina G3 ou não? Não, cara. Não vivi essa fase, velho. Não teve? Não, eu toquei com essa banda de punk rock, cara, uma hora, assim, se a gente tivesse tempo, óbvio, eu ia contar com mais detalhes, mas a gente teve muita chance de viver da música mesmo, cara, porque a gente era uma banda boa de punk rock na época que as bandas de punk rock ficaram famosas, ainda estavam na fase embrionária, assim. Então a gente chegou a tocar em festival com banda que ficou grande depois, cara, banda que ficou famosona depois, a gente tava no mesmo meio ali, sabe? Na mesma cena, assim. Mas realmente eu acho que Deus interviu ali na minha vida e me sacou de lá antes que desse certo. Porque tinha muita chance de dar certo. Então, quando eu voltei, na verdade, quando eu me converti, daí comecei a conviver dentro da igreja com um coração novo mesmo. Eu participei de uma banda por um bom tempo, uma banda chamada Acesso, e a gente era mais uma pegada do resgate, assim, não era tanto influenciado pela Oficina G3, entendeu? Era uma pegada mais resgate, mas muita influência do Delirious também, muita influência de Sweet Foot, de Third Day, que eram as bandas que estavam em alta naquela época, assim.
O Delirious foi um divisor de águas pra mim, assim, mano. Quando eu conheci o Delirious, eu ouvi o álbum Glow do Delirious, aquilo mudou, assim, a minha vida musical dentro da igreja de uma forma extraordinária. Enfim, eu não tenho propriedade para falar sobre a música na igreja como um todo, né? É óbvio que a nossa visão tem uma limitação das igrejas que a gente convive, daquilo que a gente consome e daquilo que a gente vê que está no mainstream da música cristã. Assim. O que eu acho que está acontecendo, na verdade, no Brasil já há algum tempo, é que existe uma pobreza musical dentro da igreja, no geral, por conta de a maioria das igrejas quererem replicar um modelo que elas veem fora e elas acham que dá certo, sabe? Então eu vejo as igrejas muito mais preocupadas com a estética da coisa, com a estética sonora, falando de música aqui, do que com a essência, do que com o que a música realmente pode transmitir ou que ela realmente pode carregar. Isso eu percebo na geral, assim. Então, como nunca antes, cara, você visita aí vários cultos de jovens, que é mais a realidade que eu frequento, e você vê os mesmos padrões de comportamento, as mesmas dinâmicas musicais em todos os lugares, como se fosse um troço enlatado, assim. E isso eu confesso que me entristece um pouco. É difícil você encontrar originalidade, assim, de você chegar, como tinha, sei lá, uns 20 anos atrás, uma igreja que se destacava porque, nossa, cara, esse som é muito tal igreja, esse som é muito tal comunidade, esse som é muito tal ministério. Mano, você não vê muito mais isso. Experimenta aí pegar uma música na pegada do worship, né, que tá rolando bastante, e vai no Spotify e coloca o rádio dessa música, ou seja, ele vai puxar músicas com os fonogramas parecidos com ela. Cara, às vezes você ouve 20 músicas que parecem ser quase a mesma coisa, né? E a gente percebe uma pobreza nas letras, porque você vê a influência das composições serem uma composição anterior, ao invés de ser uma composição que está sendo extraída da palavra. Quer ver? Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Teve uma época que todo mundo estava escrevendo música sobre chuva, não é? Chuva. Todas as músicas falavam de chuva, falavam de água, chuva, água, chuva, água, chuva, água, chuva, água. Aí depois, parece que a gente foi para a fase do fogo. Aí começou uma música que falava de fogo, deu certo lá, e todo mundo começou a escrever sobre fogo e usava... Era a mesma ideia com frases diferentes. Aí depois veio a fase da casa, ou de ser morada, de ser moradia. Aí ficou... Então você vê que existe realmente uma pobreza na composição das igrejas, assim, no Brasil. Né? Óbvio, não estou generalizando, mas a maioria das coisas que a gente vê por aí é um pouco pobre. Eu particularmente, encorajo demais, em todo lugar que eu vou, que os grupos de louvor, os ministérios de louvor, as bandas locais, elas escrevam as suas próprias canções, que elas se juntem para compor e cantem coisas que elas estão recebendo de Deus através das escrituras e que elas sejam encorajadas a cantar isso nas reuniões delas de jovens, nos cultos normais, tá? Então, eu acho que no geral, no Brasil, a gente é bem pobre, cara, musicalmente falando, tá? Eu vejo pouca originalidade, vejo muita replicação dos gringos, vontade de ser parecido com os gringos, e isso afeta bastante a criatividade no geral. Queria também acrescentar aí o que o Carlinhos está falando, né? E eu acho que essa questão da originalidade, da escassez de originalidade no Brasil é bem visível, né? Tanto é que você estava falando ali, eu estava pensando assim, qual foi a última igreja que despontou assim no cenário, lançando um CD de música de congregacional, música própria ou não? Congregacional, exatamente, né? Não sei. Samuel acabou de denunciar a idade dele, pois ele citou um CD no podcast em 2021. Ele quis dizer um álbum. Um álbum, exatamente. Porque, um jingle novo. Cara, mas essa observação do Samuca é muito legal, cara.
quando que foi a última vez que uma igreja, como igreja, lançou algo congregacional que influenciasse em geral, assim, né? Sei lá, não consigo lembrar. Hoje o que a gente vê é muito mais assim, uma globalização da música, né? Que vários países tocando a mesma música, só troca a versão para adaptar ao seu idioma e tocando a mesma música, né? Então isso tem um aspecto legal até, mas também pode ser muito prejudicial nesse sentido. E a gente, o que eu tenho visto é que a gente tem unificado o estilo musical da igreja, tem globalizado o estilo musical da igreja, e a gente tem perdido aquilo que é característico nosso, né? Característico do brasileiro. Então, nesse aspecto, eu acho que acaba perdendo. Eu vejo também que a música tem o seu... ela repete muito, né? Que é uma coisa que eu sempre lamento, que a igreja poderia ser o lugar da influência musical, e ela está muitas vezes sendo mais influenciada do que exercendo influência sobre a sociedade nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque a gente está repetindo o que está rolando. Por exemplo, uma coisa que está super em alta é a chamada música eletrônica, né? E aqui eu sou quase um tiozão, assim, um velho que sou um crítico da música eletrônica. Mas e aí o que acontece? Dentro da igreja, as músicas eletrônicas também estão sendo tocadas nesse sentido. Eu não estou criticando o estilo, mas eu estou falando mais sobre essa questão de que a gente não leva influência, mas a gente é influenciado, né? Então não tem problema com isso também. A galera não foi tocar música eletrônica porque eles encontraram uma música eletrônica massa na igreja. A gente colocou música eletrônica massa na igreja porque a gente viu música eletrônica massa lá fora. Isso, exatamente. É isso. Você ia falar, Carlinhos? Não, eu tava confirmando isso, né? Às vezes para muito músico, por exemplo, eu tenho alguns amigos aqui na igreja que tocam há bastante tempo. Cara, às vezes para os caras é desconfortável, assim, num sentido ruim mesmo, de ter que se adaptar a uma música eletrônica. E às vezes nem é aquilo que ele gostaria de fazer, mas ele se sente pressionado por uma cultura hype, assim, né? De ter que tocar aquilo. E se sente mal caso, eu queria tocar uma música com mais ritmo, né? Uma pegada mais black, mais soul. Ele se sente mal em expressar aquilo porque não vai dentro do padrão que o geral tá fazendo, né? E isso não deveria ser tão ruim assim, não deveria gerar esse desconforto nunca, né, cara? Exatamente. E a gente vê também, como você falou da composição, Carlinhos, o próprio conteúdo das músicas, né? Que para mim isso é parte fundamental, as letras das músicas, né? Eu brinco que parece que tem uma lista de frases e aí as pessoas só vão trocando a ordem das frases e vão colocando em músicas para parecer que são diferentes, mas na verdade elas só falam a mesma coisa, assim, né? Então, umas frases assim, é muito, muito comercial às vezes, né? Então, sei lá, eu não quero ficar parecendo um velho que só fica falando mal, mas é isso que eu vejo muitas vezes. Agora, cutucando, né? Vou mostrar uma percepção minha, mas aí vocês que são os peritos para dizer. Vocês não acham que essa análise de vocês tem muito a ver com o conteúdo, seja de ritmo, seja de letra, mais das músicas congregacionais, aquela música que a gente canta na igreja, do que com relação a, por exemplo, a música cristã que a gente não consegue cantar na igreja porque não é uma música para todo mundo cantar, entendeu? Então, por quê? Se a gente fosse pegar exemplos aqui, nem sei se é legal a gente ficar dando exemplos aqui das bandas em si, né? Mas vamos pegar um Projeto Sola, um Canto Verbo, a Raiz, né? Que são músicas que é difícil de colocar num louvor, num momento de música dentro da igreja. Talvez vocês acham que mudaria um pouquinho a análise de vocês em relação à cópia de ritmo e cópia de letra, ou vocês acham que também continua a mesma pegada? Não, então, mas aí que tá. Quando você fez a pergunta, eu tava olhando realmente para aquilo que é cantável na igreja. Eu realmente estava pensando naquilo que é congregacional. Cara, tem muitos artistas brasileiros cristãos aí fazendo coisas sensacionais. Músicas
muito profundas biblicamente, com toque de sonoridade brasileira, tudo mais, show, assim, para você ouvir, para você ser ministrado no teu tempo devocional, para você ouvir na tua casa. Realmente tem coisas muito boas, essas que você mencionou, eu assino embaixo. Mas congregacional não é o mesmo cenário, na minha opinião, não é o mesmo cenário. Eu concordo muito com o Samuca nesse sentido aí. É difícil você achar algo novo que não seja muito parecido com alguma outra coisa que você já ouviu antes, entendeu? É muito difícil, é raro, assim. Eu falo isso porque eu lidero louvor em 4 cultos por semana, na maioria das vezes, 3 a 4 cultos por semana. E a gente fica refém, cara, às vezes de um repertório, porque não consegue encontrar coisas tão boas o suficiente para inserir no repertório, sabe? E é isso que me incomoda um pouco. E quando você encontra, é grande chance de você encontrar algo que é traduzido, né? Traduzido. Então tem muita tradução. Você vê, assim, uma ânsia da galera de ser o primeiro a traduzir. Aí traduz mal ainda, né? Nada contra cantar música traduzida, mas às vezes faz uma tradução lixo, de qualquer jeito, só para ser o primeiro a fazer, para tentar... Porque existe um comércio muito grande nisso, né? Eu posso ser o primeiro a emplacar um cover, e esse cover vai me alavancar no YouTube, vai me alavancar nas mídias sociais, e aí eu vou poder viver de ministrar, viver de agenda, enfim, você vê isso rolando no meio do pessoal. Então, infelizmente, nós estamos sendo críticos aqui porque a crítica traz transformações boas, né? Infelizmente, a ânsia da galera é mais em se destacar de alguma forma do que realmente produzir algo consistente, de qualidade, assim, sabe? Que retrate, que expresse a canção da sua igreja, da sua comunidade, da sua família de fé. É raro você encontrar compositores assim congregacionais, cara, de verdade, sendo bem sincero. Às vezes parece, né, Carlinhos, Thiago, que o objetivo da música, o foco da música mudou. Às vezes a impressão que me dá quando eu ouço músicas um pouco mais, de alguns anos mais para trás, né, a impressão que me dá é que parece que tem uma intenção muito mais no comércio, ou seja, como você falou mesmo, na conquista de quem ouve, do que, de fato, o objetivo da música, que é expressão do coração, do sentimento, né? Então, uma vez eu ouvi um cantor famoso aí, falar que perguntaram para ele, né? Fizeram uma pergunta um tanto quanto romântica para ele sobre composição, e aí ele, bem seco, falou assim, perguntou para ele assim, como que é a inspiração que você escreve, as canções e tal. Daí ele falou assim, não tem muito disso. Quando falo para mim que eu tenho que escrever X canções, eu sento lá e escrevo as X canções, assim, entendeu? Foi, e assim, uma resposta bem seca que ele deu. Então, e aí eu fico pensando, então, parece um pouco que a gente está pendendo muito para esse lado do comercial, do que vende, do que conquista as pessoas, do que mexe com as emoções, porque a música mexe demais de maneira geral, né? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas é nesse sentido, assim, parece que o foco mudou. As músicas não são mais para levar a igreja na adoração, falando ainda de música congregacional. Elas são mais, tipo, vamos pensar num refrão que vai vender, que vai colar, que a galera vai curtir, entendeu? Como que vocês veem o papel da música, então? A gente vai começar a ficar tentado um pouco a falar de adoração, né? Porque vai envolver muito isso que a gente tá a música envolve muito esse papel de adoração, né? Mas a gente vai tentar focar um pouquinho mais, para você que tá ouvindo a gente, vai tentar focar um pouquinho mais em música, porque teve um outro podcast, se você tem caminhado com a gente falou sobre arte na igreja, com o Samuel Thalita, então volta lá, a gente falou bastante sobre adoração lá também. Mas não querendo limitar o nosso papo, a não tocar no assunto também de adoração, mas falando nesse aspecto de qual vocês veem o papel da música na igreja, né? O papel da música no cristianismo, né? A gente fala igreja, parece que a gente está falando sempre das 4 paredes, né? Mas o Carlinhos mesmo citou, né? Seu tempo devocional, enfim. Qual o papel da música? Olhando para a Bíblia, olhando para conceitos do que a música faz, o papel da música no cristianismo. Então, assim, eu olho muito
os livros de Salmos, né? E eu fico olhando aqueles textos, aquelas canções, aquelas poesias, e eu vejo o quanto a música, a poesia em si, e aí eu não vou falar da arte como um todo, mas como tudo isso tem um papel de expressar aquilo que se sente, né? A música é um instrumento que eu percebo que Deus escolheu como forma de expressão do sentimento, aquilo que a gente não consegue expressar talvez de forma prática, se expressa através de poesia, né? Então é uma das formas de se expressar nesse sentido a música, e o Salmo é muito claro nesse sentido, né? Então quando eu vejo lá Salmo 100, por exemplo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, saber que o Senhor é Deus e foi Ele, não nós, que nos fez, povo seu, ovelha do seu pastoreio. Então, de fato, uma canção de celebração a Deus por quem Deus é. Né? Então, essa resposta ao relacionamento com Deus. Então, dentro do cristianismo, para mim, a música continua a ter esse objetivo, de ser uma resposta à contemplação, à adoração e o louvor a Deus. Então, e a partir disso, então, a gente utiliza a música como ferramenta em várias outras instâncias, né? A música, por exemplo, como eu já falei, eu creio que a música dentro do cristianismo pode ser muito bem um mecanismo, uma ferramenta de aproximação da igreja com a sociedade, por exemplo. Né? A igreja, eu fico imaginando, sonhando, já pensou a igreja ser, ou voltar a ser, porque quando a gente olha hoje, né, eu gosto muito de seguir músico no Instagram, né, músico profissional, assim, e aí, cara, mas a grande maioria desses caras tem o seu berço na igreja, né, então, e aí chega algum momento que a igreja não consegue mais segurar essas pessoas, e aí os caras precisam, então, viver um outro processo. Mas não sei se ao mesmo tempo a gente não está perdendo um pouco dessa influência enquanto igreja cristã, ou servir a sociedade com a música. Acho que essa é a palavra que eu queria trazer, né? Então, a igreja ser esse canal de serviço, servir a sociedade entregando boa música, entregando bons músicos, e a gente poder de alguma maneira influenciar positivamente nesse aspecto, assim, né? Fala aí, Carlinhos, depois eu falo mais. Eu acho que a igreja continua sendo o maior berço de músicos do mundo, assim, disparado, entendeu? Se você sai por aí nos bares, aí nos lugares, nas bandas seculares, e se você for conversar, cara, 90% dos caras começou tocando na igreja, cantando na igreja. Isso é muito real. Eu fui deixar meu violão pra arrumar, daí tava lá, arrumou meu violão, um negócio na parte elétrica dele, daí fui pegar meu violão, cara, não falei nada com a pessoa, ela não me conhecia. Quando eu peguei o violão, sei lá, talvez meu violão demonstrou um pouco isso, mas quando eu peguei o meu violão, o cara que arrumou virou pra mim e falou assim: você toca só na igreja ou em algum outro lugar também? É que ele viu que o braço do violão tava gasto só nas primeiras casas lá. Você não tava explorando muito, você não tava explorando toda a escala. O capotraste tava cravado no violão, não saía mais. Ele partiu do pressuposto que eu tocava na igreja, e ele ainda tem que é aquela frase, né, que a gente ouve também do outro lado, que é a frase do você só é pastor ou faz mais alguma coisa, né? Você só toca na igreja ou você toca em algum outro lugar? E é isso. A probabilidade de alguém que se envolve com música não ser da igreja é muito pequena. Ou não ter sido, né? Ou não ter sido, né? Ou não ter sido. Isso... Não, se você pegar os artistas de mainstream americanos, cara, mano, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? Com base no que tá vindo na minha mente agora, mas
no mínimo uns 70%, 80% deles teve uma infância, uma adolescência na igreja, cantou na igreja, ou tocou na igreja, ou tem um tio que é pastor, enfim. Eu acho que nesse sentido que o Samuca falou, eu acho que isso continua acontecendo. A explicação do Samuca foi sensacional. Você olhando para Salmos, você percebe como a música faz parte da história do povo de Deus como um veículo de declaração das coisas que eles estavam vivendo, né? Eu acho que é isso que acontece hoje ainda, né? A gente usa a música para declarar e para fixar as verdades a respeito de Deus. Um exemplo simples de a gente olhar. Muitas vezes as pessoas vão embora, elas não lembram muito bem do que foi pregado, né? Qual o sermão, qual o texto bíblico que foi a base do sermão, mas elas vão embora cantando as músicas que a gente escolheu para o louvor. Eu falo por experiência própria, a maioria dos versículos que eu decorei no decorrer da minha vida vieram de músicas que eu aprendi a cantar. E isso, a música então traz esse veículo de fixação mesmo de verdades. E também se torna um meio de experimentar uma atmosfera espiritual, né? Tem muita gente que condena isso, às vezes demoniza isso. Cara, mas a música, uma música santificada, uma música consagrada para Deus, uma música centrada em Deus, ela promove sim um ambiente onde você fica mais suscetível a ter experiências, a receber uma mensagem de uma forma mais fácil, né? Você prepara o coração, prepara a alma para aplicar verdades através das músicas, ou a música promove um contexto para que as palavras sejam semeadas, sejam implantadas no coração das pessoas. E hoje, a gente vê muito isso, as pessoas procuram muito viver experiências, né? Inclusive, algumas igrejas hoje optaram até por... Algumas não, me lembro de uma em específico que optou por não chamar mais culto de culto, mas chamar de experiência, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Porque a busca das pessoas é mais essa mesmo, de experimentar algo, né? Eu condeno isso, eu acho que nunca deve ser só uma experiência, sempre tem que ser um culto onde o Senhor é cultuado, onde o Senhor é entronizado, mas a gente sabe que a música é o veículo para promover uma boa experiência. Então, olhando para isso com olhos santos, né, com o coração santificado, com o coração na presença de Deus, a gente pode sim utilizar a música como ferramenta para operar com autoridade, tá? O Samuca mencionou Salmos, mas eu queria mencionar aqui 1 Samuel 16, né, que quando menciona algumas qualidades de Davi, entre as qualidades que ele tinha é que ele era um bom músico. Não somente um bom músico, mas um músico cheio do Espírito Santo, né, o que tinha a presença de Deus. Então, ele era um homem que tinha a presença de Deus, que era cheio do Espírito Santo, mas o fato de ele ser um bom músico fazia com que essa autoridade que existia na vida dele, essa autoridade de Deus que ele tinha na vida dele, pudesse ser aplicada como ferramenta para expulsar os demônios lá de Saul. Então, um exemplo que eu uso quando eu vou falar sobre isso, se uma pessoa qualquer pega um apito e começa a apitar no meio da rua, eles vão achar que é um maluco. Mas se um cara fardado pega um apito e sai apitando no meio da rua, ele para o trânsito, ele tem a atenção das pessoas, porque a diferença é que o policial tem a autoridade para soprar aquele apito. E aqueles que têm a autoridade de Deus fluindo na sua vida, né, a música se torna um instrumento para aplicar essa autoridade na vida de outras pessoas. Legal. E sabe que você me fez lembrar também, Carlinhos, que a própria citação de Davi com Saul, né, lembra pra gente o quanto a música ela tem esse poder de sensibilizar as pessoas, né? E é só você assistir uma cena qualquer não sei se você já fizeram esse exercício, mas se assistir uma cena qualquer, de qualquer coisa, de filme, de documentário, seja lá o que for, sem música, depois ouvir com algum tipo de música, uma música suave, depois ouvir com uma música mais pesada, assim, né? Então, você vê o quanto o som, ele tem esse poder de influenciar as nossas emoções, né? E
E não tem problema, porque isso é natural. As pessoas, a pessoa pode não saber nada de música, não entender nada, mas quando ela ouve uma música bem tocada e bem cantada, aquilo mexe com as emoções dela, né? Então assim, eu acho que tanto para o bem quanto para mal, a música sempre vai mexer. Uma música bem tocada mexe tanto quanto uma música mal tocada, porque quem não manja nada de música também ouve e fala, cara, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa está errada, né? Alguma coisa errada não está certa aí nesse negócio, entendeu? Então, a música ela mexe demais com as nossas emoções. E a gente ter esse cuidado também é fundamental, porque muitas vezes me parece que já participei de momentos de louvor em que as pessoas eram mais levadas só pela emoção que a música tem o poder de fazer, do que de fato uma sensibilização à adoração, né? Então, ou a compreensão, a contemplação da grandeza de Deus, no caso. Assim. E aí, por isso que para mim é tão importante esse cuidado, e você também falou sobre a questão das letras e do conteúdo, da teologia, que você falou que as pessoas internalizam mais fácil a música, né? E por isso que eu vejo que é tão importante, e aí talvez eu estou indo para um outro assunto já aqui, que é a questão do cuidado que a gente precisa ter com o conteúdo daquilo que se canta, né? Porque eu brinco que música faz mais teologia do que pregação. Vou puxar o gancho, então. Só um parênteses. Vocês estavam falando sobre essa capacidade que a música tem de influenciar e tal. Para quem não sabe, acho que eu não falei isso em nenhum podcast ainda, eu sou responsável por um acampamento, né? Então, eu também trabalho numa organização, a Palavra da Vida, e lá eu tenho a responsabilidade sobre um acampamento. E nesses anos de experiência, eu tive a oportunidade de dar alguns cursos sobre acampamento. E é interessante. Talvez eu não tenha um direcionamento tão acadêmico e experiencial de vocês com a música, mas eu separo uma parte do curso só para falar da importância de música no acampamento. E eu não tô falando de a música do culto do acampamento. Eu tô falando que acampamento que não tem música, ele tá fadado ao fracasso. Ele vai fracassar. Se você for pra piscina e não tiver música na piscina, se você for fazer uma gincana, não tiver música na gincana, se você for no refeitório, não tiver música, mas eu não consigo. Às vezes a gente vai pregar, aí você tá acostumado já com o seu jeitão, aí você vai almoçar no refeitório e você começa a ouvir barulho de prato, talher no refeitório. Dá um desespero, porque cadê a música do refeitório? Mas é dessa capacidade, né, que a música tem de influenciar. Mas pegando o gancho do Samuca, das letras e tal, existe música boa e música ruim? Como que vocês responderiam isso? Claro, né, cara? Tem música boa e música ruim? Por quê? O que define uma música boa e uma música ruim? É claro que vai depender do gosto da pessoa, mas tem, por exemplo, música mal construída, mal trabalhada, música monótona, música que não explora dinâmica, música que não explora o sentimento, música mal interpretada, música mal escrita, como tem poesia mal escrita, como tem redação mal escrita, como tem sermão mal escrito, como tem livro mal escrito, como tem quadro mal pintado, como tem escultura mal feita. Existe música boa e música ruim, né? E isso daí a gente olhando para a parte técnica, infelizmente a música ruim ela atrapalha demais. A gente às vezes romantiza muito, né? Ah, não, o que importa é o cara tá com o coração no lugar certo. Claro, ele começa por aí. Mas vamos voltar a mencionar Davi aqui. A Bíblia menciona que ele era um bom músico. Então essa característica de ser um bom músico é importante, né? De ser um bom compositor é importante. Então a música é ruim quando ela é mal construída, mal escrita, mal arranjada, quando a letra dela às vezes não faz sentido, quando você percebe que não existe conexão nenhuma entre os versos, que não foi pensado a estrofe, refrão, ponte de uma maneira que realmente construa uma ideia para quem está ouvindo, para quem está cantando. Então, música ruim tem de monte aí, cara. Então, se a gente fosse pensar no contexto de igreja agora,
quem que seria a pessoa responsável por dizer essa é uma música boa ou essa é uma música ruim pra gente tocar e cantar aqui na igreja? O que vocês acham? Beijo pro Samuca essa. Então, cara, eu penso que quem deveria fazer isso são pessoas que estejam preparadas com certa experiência bíblica, de conhecimento bíblico, alinhados também com a liderança da igreja nesse aspecto, né? E que tem esse olhar crítico, né? Então, por quê? Porque, como eu falei, muitas vezes, isso é experiência própria, entendeu? Não estou falando dos outros, estou falando experiência minha. Mas quantas vezes eu escolhi música com letra ruim só porque a melodia era legal, só porque a harmonia era legal, entendeu? Olha aí, ó, viu só? Quem se identifica aí comigo, levanta a mão. Porque era boa de tocar, né, cara? Eles queriam uma música boa de tocar, né? Enfim, até tinha uma boa intenção ali, pô, exatamente. Eu quero mexer com as pessoas, então eu vou botar essa música aqui no meio para poder dar um molhinho ali, né? Pô, essa música aqui é ruim, mas pô, tem o solo de guitarra, tem um guitarrista bom aqui, então vamos lá, né, pro cara fazer. Então, mas é importante que esteja alinhado, né? Eu além de auxiliar no louvor, também sou pastor da minha igreja, e eu sempre prezo por esse cuidado. Graças a Deus eu tenho pessoas comigo que também já entenderam isso e também são pessoas que têm certa experiência no conhecimento da palavra, então não preciso ficar policiando, né? Mas então ter gente que esteja preocupado com isso, né? Qual que é o sentido, qual é o propósito da letra, o que essa letra está falando, o que essa letra está dizendo, né? Então eu lembro que tinha uma época que a gente cantava na igreja, não sei se Carlinhos e o Thiago já chegaram a cantar isso na igreja, mas era uma música que tinha uma parte do refrão que dizia assim, eu avistei os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram, cara. E a gente cantava isso, e era uma dessas músicas que, tipo, é massa de tocar, entendeu? Então, essa letra aqui não tem nada a ver, ninguém entende nada, mas vamos lá, né? Aí imagina, o pastor vai pregar e diz que todo pecador é inimigo de Deus. Aí você cantou na música que eu atravessei, cortei, picotei os inimigos de Deus. Acabou com o culto. Exatamente, né? Igual eu fui cantar no presídio e cantei Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, né? Cantando com a galera lá. É mentira. Tô te falando, cara. Foi o culto mais avivado da história do presídio. Voltando aqui, né, é importante essa compreensão, eu ter um olhar crítico para as músicas, sabendo que as músicas também ensinam, as músicas também, elas formam pensamentos, elas formam crenças, né, então, com certeza vocês também já tiveram a experiência de pessoas citarem músicas achando que era texto bíblico, nossa, né, e aí trecho de música pensando que é texto bíblico, e não tem nada a ver. Se vocês tivessem que agora trazer algumas dicas, né, para quem tá ouvindo a gente. Pô, entendi que não dá pra gente simplesmente aceitar aquilo que nós temos vivido em relação à música nos dias de hoje, temos que ser críticos mesmos, sempre fazer uma boa análise se a música é uma música boa ou não é, né, o músico, né, o Carlinhos falou do músico aí, citou o exemplo lá de Samuel, do texto de Samuel, né, dizendo que Davi era um bom músico. Se tivesse que dar algumas dicas, seja para um músico que está ouvindo a gente, ou seja para alguém que gosta de música e quer ver a igreja ou a instituição cristã qual ele faz parte vivendo uma boa experiência de música, né? Alguns passos, até jogando tudo no ventilador assim, a gente vai batendo a bola junto, mas até para compor, né?
a leitura da Bíblia, como cantar a Bíblia, essas coisas, tivesse que trabalhar um pouquinho essas ideias, né? O que vocês diriam para quem está ouvindo a gente? Começando pela música total. Assim. Tem que se exigir um melhor nível técnico, cara, sempre, tá? Do mesma forma que se você quer que o som da tua igreja melhore, você vai investir em recursos técnicos, você vai comprar equipamentos melhores, você vai treinar o teu técnico de som, você vai talvez pagar um curso pro cara. Então, na área da música, eu acho que precisa ser exigido das pessoas mesmo, que elas estudem, que no mínimo elas estudem as músicas que elas vão tocar, que elas se preparem tecnicamente. Eu acho que falando isso da música em si, é isso. Agora, falando do problema de a gente não ter tanta composição e as composições que a gente tem, às vezes, serem pobres, eu acho que precisa ter um estímulo e um espaço criado dentro da igreja, dentro das comunidades de fé, das famílias de fé, para que as pessoas deem vazão para esse talento de compor. Né? Eu acho que a gente fala pouco disso. Eu acho que a gente fala bem pouco disso mesmo. Eu e a minha esposa, a gente já faz uns 6 anos que nos encontros do Global Youth Movement a gente ministra um workshop sobre composição. E a gente fala sobre isso em tudo quanto é lugar que a gente vai. Que a gente precisa levantar mais compositores. Só que, assim, simplesmente para ter músicas escritas ali por alguém da igreja, não. Compositores que sejam bíblicos, né? Então, para você compor Bíblia, você precisa ter intimidade com a Bíblia, você precisa escrever. Para poder escrever alguma coisa bíblica, você precisa estar em intimidade com a palavra de Deus. E é bom citar aqui alguns bons exemplos, né? Por exemplo, hoje o F-Hop está fazendo muito isso, eles estão promovendo isso. Inclusive, eles começaram uma escola agora que é de compositores bíblicos. Eles começaram uma escola online para estimular os alunos a escreverem músicas em cima, cantarem a Bíblia, literalmente. Né? Então, eles têm espalhado isso por vários lugares aí. E as músicas deles hoje, se você for acompanhar e ouvir as últimas coisas que eles lançaram, são músicas extremamente bíblicas, assim, cara, é sensacional. Então, é uma prova de que uma comunidade de fé, uma igreja que se propõe a fazer isso e dá espaço para que isso aconteça, isso realmente é possível de acontecer, né? Então, eu acho que uma dica para um pastor de jovens aí, ou para um pastor de louvor, às vezes o pastor de louvor ou o pastor de jovens, ele fica tímido, achando que ele é só um cara que precisa manter as coisas funcionando. Mas quem sabe Deus está usando você para despertar aí uma geração de compositores, cara. Para despertar aí uma geração que vai lançar o próximo CD de músicas congregacionais aí, né, Samuca? Então, pode ser que isso seja na tua mão, né? E por receio, vai dar trabalho, vai se incomodar, você vai ter que prestar mais atenção lá no que o teu adolescente, no que o teu jovem está escrevendo. Sim, vai ter. Só que isso vai gerar, com certeza, vai inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, tá? Para terminar minha fala sobre isso, a gente vive um pouco dessa realidade aqui na igreja onde eu sou pastor de jovens. A gente tem hoje, nos jovens, 5 bandas que tocam. 4 que estão em atividade e uma 5ª que está parada por enquanto. Mas essas 5 bandas, todas elas têm músicas próprias, músicas gravadas. Eles não são famosos? Não. Cara, mas eles se juntaram, escreveram as músicas, gravaram, e com certeza todo esse processo de composição, de gravação, mexeu muito com eles, trouxe muito mais sentido. Eles começaram a prestar muito mais atenção nas músicas que eles cantam, eles começaram a valorizar muito mais as composições que eles escolhem para cantar nos cultos. E então tem como você fazer isso, abrir espaço, estimular e inspirar para que a gente mude um pouco esse cenário. Samuca, antes de você citar algumas dicas também, eu lembrei de um exemplo, falando dessa qualidade, né? A primeira coisa que o Carlinhos citou, um colega que fez música na Federal do Rio de Janeiro. E ele fazendo música na Federal do Rio de Janeiro, ele estava tendo uma aula sobre mixagem, né? Tipo a edição da música, né? O tratar da música depois que ela é gravada e tudo mais. E ele falou que estava lá na aula, a professora
já terceira, quarta aula, falando um monte de tempão, e daí a professora pegou e falou assim, deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu acho que é um padrão de mixagem no mundo para mim. A professora virou federal do Rio de Janeiro. Eu falei, eu não conheço uma música que tenha um trabalho de mixagem, de arranjo, deixar as coisas prontas na música no final, igual essa daí. Daí ele falou que a professora pegou e botou pra tocar, e era Sweetfoot. E ele falou assim, nossa, professor, não acredito, você vai na igreja? Ela, não. Você é crente? Não. E daí? Não, eu ouço essa banda, e essa banda é a melhor banda que eu já vi de mixagem, de trabalho, de tratar o áudio no final e o que eles entregam. Então, como essa questão da qualidade, né? A qualidade da música, a qualidade das composições, enfim, me meti aqui no meio das dicas de vocês, mas é que esse exemplo me veio na cabeça. Mas é legal. E eu tô aqui pensando até agora na fala do Carlinhos sobre as composições, né, cara? O quanto isso de fato muda quando você começa a compor, e o quanto isso muda a sua forma de olhar as canções e como você falou também, de escolher o próprio repertório, né? Então, muito legal essa dica que você deu, e eu acho que a minha iria um pouco na questão, assim, daquilo que eu mais me preocupo hoje, assim, sabe? O que é mais importante para mim enquanto pastor, enquanto músico? Que quem ministra a música na igreja, ou quem serve o reino, serve a igreja através da música, compreenda, tenha entendimento do qual é o propósito da música na igreja, né? E a partir desse entendimento, eu então direciono aquilo que eu faço, o meu serviço, focado nesse propósito. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala de música congregacional, né, o louvor na igreja, eu preciso entender por que existe na liturgia do culto na minha igreja um momento de que a gente fica em pé e canta algumas músicas. Por que existe esse momento? Para que existe esse momento? E esse momento, ele exige preparo. Assim, uma coisa que eu vejo às vezes na galera que ministra o louvor, dedica-se tanto tempo na preparação da execução da música, às vezes nem tanto tempo assim, né? Mas dedica-se mais tempo na preparação da execução, esquece do todo. O cara que é ministro de louvor, o cara que ministra o louvor na igreja, ele precisa estudar a Bíblia também, ele precisa estudar o que ele vai falar. Se você é um cara que gosta de ministrar, que a gente chama, né, de falar entre as canções e tal, você precisa estudar o que você vai falar também, não é chegar lá na hora. É claro que o Espírito vai agir e tal, mas você precisa ter um conhecimento, que senão às vezes ensina coisas erradas para a igreja, né? Ensina coisas erradas, e o público está nesse momento movido pela emoção, acaba internalizando falsos ensinamentos, né? Então isso é muito importante. Outra coisa que é importante para mim, e que eu falo sempre na igreja, música na igreja, ou música no culto, na liturgia. Não sei se eu já estou indo lá pro assunto do outro podcast, Thiago, mas a música, ela precisa ter Deus na centralidade, né? No seu objetivo final, no seu objetivo principal. Existem música para outros momentos? Existem, mas quando a gente está nesse período, nesse tempo, a música, ela precisa ter a centralidade na adoração a Deus, na contemplação, no louvor a Deus, no entendimento de quem é Deus. E nesse processo a gente vai ensinando a igreja também, com essas canções, a viver isso, né? Então, você falou sobre o projeto que está ensinando o pessoal a escrever mais sobre a Bíblia. Tem um amigo que ele tem um projeto que agora está um pouco parado, mas o objetivo dele é musicar, que a gente brinca, né? Musicar o Novo Testamento inteiro, né? Ele quer fazer música dos textos literais, assim. Então, e é muito legal, porque eu tive a oportunidade de cantar com ele 2 canções, e o texto das 2 canções estão, assim, fixos na minha cabeça, né? Porque eu aprendi com a música, né? Então, o Salmo 100 que eu citei agora,
praticamente inteiro de cor, é por causa da música, que eu aprendi que tem uma canção que é o Salmo 100 literal, né? Então nesse sentido. Então, a minha dica ficaria nesse aspecto, Thiago, desse cuidado, desse zelo por entender o propósito da música dentro da igreja, né? Então... E eu acho também, quero acrescentar, Samuca, isso que você está falando, de a gente olhar, você que é líder, né? Você olhar para a música realmente como uma ferramenta para tornar o ambiente mais propício para o que você está fazendo, né? Um exemplo simples. Orar, ter um tempo de oração com música, às vezes funciona melhor. Tô falando de funcionar mesmo. Funciona melhor do que sem música. Você consegue engajar, às vezes, as pessoas que estão numa reunião de oração a orarem mais, a intercederem mais com uma música de fundo, cara, com uma progressão bem feita, com a banda vindo junto ali. A música se torna uma ferramenta espiritual na hora da oração, porque ela vai conduzindo. Então, existem várias formas de você usar a música para que ela seja uma ferramenta espiritual, né? Se ela for usada, obviamente, com responsabilidade, com Deus no centro e tudo mais. O que a gente, às vezes, acontece em muito lugar, você vai contra, não, porque isso está mexendo com as emoções das pessoas, né? Eu já vi muita gente falar isso. E aí isso se torna errado, porque eu estou coagindo as pessoas com música e tal. Cara, olhe pelo outro lado. Não, eu estou usando a música para que as pessoas fiquem mais sensibilizadas e prestem atenção naquilo que eu estou pregando. Eu estou usando a música para que as pessoas se sintam mais à vontade para orar, para interceder, para expressar suas emoções para Deus. Eu estou usando dessa música para talvez fixar um texto bíblico ou para facilitar a movimentação na hora do encerramento de uma pregação, de um apelo. A música pode ser usada como uma ferramenta, meu Deus, para deixar o culto muito mais atrativo, muito mais gostoso de ser vivido, né, cara, de ser prestado. O exemplo clássico de Davi que toca a harpa para Saul, né, é para mexer com as emoções de Saul, né? Era o propósito daquele momento. Ele só ia tocar para mexer com as emoções do espírito perturbado que Saul estava vivendo. E assim, mano, minha vida pessoal, quando eu oro com música, para mim é muito melhor. E eu não vejo isso como algo ruim. Daí alguém vai dizer assim, não, mas a música é uma muleta. Eu sou músico. A música é a minha expressão, então eu estou usando ela para me expressar, eu estou usando ela para preparar o ambiente para que eu possa orar mais, para que eu possa buscar mais. E eu acho que nós, como pastores, como líderes, né, eu acho que a maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast é alguém que está no ministério, que está na liderança. A música pode servir como ferramenta para você em vários momentos, cara, em vários momentos, tá? Eu lembro de um certo momento no meu ministério como líder de louvor, quando o meu pastor um dia chegou para mim e falou assim, olha, sou de uma igreja pentecostal, então a gente gasta realmente bastante tempo orando, buscando, ministrando nos cultos, e o pastor um dia olhou para mim e no meio do culto ele tirou o microfone assim da boca dele, virou para trás e falou, olha, se você tiver alguma coisa para cantar, alguma coisa para ministrar nesse momento, vai embora, não precisa nem me pedir, pode ir. Eu tô te dando espaço, pode ir, pode ministrar, pode falar. Cara, aquilo foi um divisor de águas para mim, porque eu percebi que eu não era só o cara que estava ali para cumprir aquele espaço do ambiente, mas que o culto todo estava sendo conduzido juntos, né? E hoje, isso já faz alguns anos, e hoje eu vejo para esse pastor, que é o pastor Silas, que é o pastor da minha igreja hoje, o quanto ele gosta de ter música junto com ele quando ele está orando. E ele gosta de ter banda mesmo, mano, a banda inteira, assim, batera, baixo. Às vezes a gente puxa uma progressão um pouco mais pesada, um groove um pouco mais pesado, quando a oração vai ficando mais intensa. A gente percebe o quanto aquilo ajuda na dinâmica da oração, da intercessão. A gente ora às vezes meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e eu vejo como a música tem força nesse momento para que as pessoas estejam envolvidas naquele tempo de clamor, naquele tempo de oração, sabe? Então, meu encorajamento ainda é para que líderes e pastores usem a música como ferramenta para isso. A sensação é que, e sem desmerecer os
os muitos podcasts que a gente tem gravado aqui, mas é que, de fato, não tá dando tempo, né? Tá vindo muita ideia, muito assunto, muita coisa legal para desenvolver, e eu acho que a gente vai ter que bolar para o futuro um segundo tempo, um negócio para a gente, sei lá, desenvolver alguns outros assuntos mais específicos, mas eu queria dar esse último momentinho para a gente falar o tchau, e que vocês pudessem falar um pouquinho de vocês, o momento que vocês estão vivendo. Agora é hora de vender livro, vender CD. Não dá pra você compartilhar. CD eu faço só pra dar de Pô, brinde. mandei mal nessa aí, cara. Mas diz aí, vamos dar o tchau. Fala aí, onde que sua banda vai tocar, Carlinhos, próximo show? Cara, agenda? a gente não faz show, a gente só ministra louvor. Que isso, hein? Glórias ao Pai. Então, a gente, como eu falei no início, eu faço parte de uma banda chamada Indelével. Indelével é uma palavra em português que significa indestrutível, irremovível. A gente acredita muito na música autoral. A gente lançou algumas coisas novas no final do ano passado. Você pode conferir no Spotify, é só você pôr em alguma plataforma que você use aí de música, é só digitar lá Indelével que você vai encontrar. A gente toca toda semana na igreja, na primeira IEQ, então se você quer ver a gente tocando, aparece num dos cultos lá de sábado ou de domingo, que a gente vai estar tocando. E o trabalho que a gente tem feito ultimamente com música é isso. Também quero aproveitar aqui para divulgar um trabalho que a minha esposa lidera, e eu sirvo ela nesse projeto também, que chama Aquele que Ouve a Voz do Coração. Se você procurar no Instagram, Aquele que Ouve a Voz do Coração, você vai encontrar lá também. É um trabalho autoral, é um musical, né? Uma história que virou um livro, mas esse livro vem acompanhado com as músicas de cada personagem, de cada momento dessa história. Olha lá, o Thiago tá mostrando no vídeo, mas vocês não estão vendo nada de vídeo. Mas esse livro é fantástico, cara. Esse trabalho, na verdade, é um projeto, né? Esse projeto musical é fantástico. A gente está nesse momento juntando recursos para que ele se torne realmente um musical que vai ser apresentado no final do ano em algum teatro da cidade. Então, você pode buscar lá tanto no Spotify quanto no Instagram, que você vai ver algumas coisas sobre esse trabalho, tá bom? Ainda eu sou coordenador da SDA Music, que é a Semana de Avivamento. A gente lançou um projeto em 2019 com várias igrejas que compuseram músicas inéditas juntas. Essas músicas também estão no Spotify, você pode procurar lá como SDA Music e você vai poder ouvir essas músicas aí. Beleza? Rapaz, eu não tenho nada para vender não, viu? Nem divulgação para fazer. Mas eu ultimamente não tenho agenda musical, né? Porque eu tô dedicado no ministério pastoral lá na igreja, então, mas faço louvor, né? Agora todo domingo eu tô fazendo aqui de casa, porque eu que faço louvor e prego, então se você quiser ir um dia acompanhar o culto, né? Domingo, 19 horas, no Facebook da Igreja Batista do Barigui, a gente tá lá. Então, mas você lançou, prazer você gravou uma música esses dias, pô. Não vem que não tem, não. Você gravou uma música esses dias. Verdade, cara. Gravei sim, eu tenho um amigo, compositor, Felipe Eiras, que estamos gravando algumas canções. Ele já lançou uma no Spotify também, Ao Meu Lar, pesquisa aí, Ao Meu Lar, Felipe Eiras. A música é dele, mas fui eu que gravei a voz, né? Então, tá lá no Spotify, escuta lá e olha aí, em breve vai ter mais. A gente tá gravando algumas das canções dele e em breve vai ter um álbum aí, não um CD, né? Mas um álbum com as músicas do Felipe Eiras na voz do Samuca Almeida. Galera, esse foi o nosso podcast Praxis da Faculdade Batista Paranaense. Muito bom ter você com a gente. Acesse o nosso site da Fabapar, pesquisa aí as nossas redes sociais também, lá o nosso Instagram. E lá você vai ter todas as informações que você precisa para se capacitar. Inclusive, a faculdade
baixista aqui do Paraná, ela tem uma ênfase no bacharel dela só voltada para adoração, para música. Então, você quer se capacitar musicalmente, você quer se capacitar melhor para servir ao Senhor, temos cursos livres, pós-graduação, e certamente você tem como crescer aí, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado por nos ouvir, tá com a gente. Valeu. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal.